E aí, meu nome é Zé do Mato, tenho 65 anos hoje e moro aqui em Rio Verde, Goiás. Mas a história que vou te contar não é de agora, não. Aconteceu quando eu tinha uns 23 anos, numa fazendinha que meus pais tinham lá para os lados de Itaúsu, no interiorzão de Goiás. É um pedaço de terra abençoado de dia, com sol quente e cheiro de mato. Mas de noite... de noite a coisa muda de figura. E o que eu vi numa noite de aleluia, aquilo grudou na minha alma e não larga mais. Era um sábado, véspera de Páscoa, e eu estava voltando da festa na fazenda do seu Joaquim, um compadre da família. O forró estava bom, a pinga descia macia, e eu estava me sentindo o rei da cocada preta, montado no meu cavalo, o Relâmpago. Ele era mais que um bicho, era um amigo, conhecia cada pedra e cada buraco daquela estrada de terra como a palma da minha mão. A lua estava quase cheia, mas o céu começou a escurecer de repente, umas nuvens carregadas que não combinavam com a festa. Eu vinha no meu passo, meio alto da cachaça, mas a cabeça ainda ligada. O silêncio da noite era daqueles que a gente quase consegue ouvir o coração batendo, quebrado só pelo trote do relâmpago e o canto dos grilos. Faltavam uns 2 quilômetros para chegar em casa. E aí, na beira da estrada, apareceu a tal casinha abandonada. Ninguém morava lá há décadas. O povo contava que um bruxo, um tal de Nhô Bento, morava ali antes de sumir do mapa. Diziam que ele fazia umas mandingas bravas, pacto com o coisa ruim. Essas histórias de assustar criança. Eu, que sempre fui meio cético, achava que era conversa fiada de velho. Até aquela noite. Quando o Relâmpago e eu chegamos bem em frente à tapera, vi uma luz. Uma luz avermelhada, fraca, piscando lá dentro. E não era fogo de fogão, era uma coisa estranha, meio viva. Meu cavalo, que era valente, empinou as orelhas e deu uma relinchada baixinha, quase um gemido, e começou a bufar. Ele sentia as coisas antes de mim. Eu segurei as rédeas com força e olhei para dentro do terreiro, meio por cima do ombro, curioso e com um arrepio subindo pela espinha. E foi aí que eu vi. No centro do terreiro, bem onde o Nhô Bento costumava fazer as magias dele, tinha uma criatura. Não era bicho, não era gente, era algo que veio direto do inferno. Era metade bode, metade homem. As pernas eram grossas e musculosas, cobertas de pelos pretos e emaranhados, terminando em cascos duros que batiam no chão de terra com um som abafado. O corpo era forte, largo nos ombros, mas os braços eram compridos e finos, desproporcionais, com dedos longos e curvados, que terminavam em garras afiadas e escuras. Tinha um cheiro forte no ar, uma mistura de bode molhado com algo podre, um cheiro de coisa velha e rançosa. A criatura estava curvada, circulando lentamente umas plantas secas e uns ossos esquisitos que pareciam ter sido espalhados no chão, formando um círculo macabro. A cabeça era o mais medonho. Tinha 2 chifres grossos e retorcidos, que saíam da testa e se enrolavam para trás. Não tinha nariz, só 2 aberturas escuras. E os olhos, aqueles olhos eram o pior. Eram vermelhos como brasa viva e brilhavam no escuro da noite, fixos no chão como se estivesse hipnotizado pelo próprio ritual. A boca era uma fenda fina, quase invisível, mas eu podia ver uns dentes pontudos e amarelados lá dentro, e parecia que a criatura resmungava algo, um sussurro gutural, incompreensível. Meu coração começou a martelar no peito, mais forte que o trote do cavalo. O relâmpago bufava sem parar, as narinas dilatadas, tremendo embaixo de mim. A criatura estava de costas para a estrada, imersa naquela coisa dela. Mas de repente, como se sentisse o meu medo, ela parou de se mover. Lentamente ela virou a cabeça chifruda na minha direção. Aqueles olhos vermelhos, que antes estavam focados no chão, se levantaram e cravaram em mim. Senti um frio na espinha que me congelou dos pés à cabeça. E foi aí que ela fez um som. Não era o berro de um bode, nem a voz de um homem. Era um berro rouco, animalesco, misturado com um lamento que parecia rasgar o ar. Um grito que parecia vir do mais profundo abismo, que fez a noite estremecer e o sangue gelar nas minhas veias. As árvores ao redor pareciam se encolher. Aquele grito entrou na minha cabeça e não saiu mais. E então, sem aviso, a criatura começou a se mover na minha direção. Não andava como um bicho ou um homem.
Ela deslizava, os cascos batendo no chão com um som oco e seco. Era rápido demais. Naquele instante, a cachaça sumiu do meu corpo. Todo o álcool evaporou no pavor. A única coisa que eu consegui pensar foi correr. Gritei para o relâmpago e esporeei ele com toda a força que tinha. O cavalo, mais apavorado que eu, deu um salto e disparou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Eu olhei para trás e a criatura vinha vindo cada vez mais perto. Os olhos vermelhos brilhando como faróis na escuridão, e eu podia ouvir o som dos cascos batendo no chão atrás de mim, cada vez mais alto. A estrada parecia infinita. Eu agarrava a crina do relâmpago com as duas mãos, meu corpo colado no dele, meus pulmões ardendo, suor escorrendo pelo rosto e pelas costas. Eu sentia o bafo podre daquela coisa quase no meu cangote. Podia quase sentir as garras dela alcançando minha roupa. Meu coração parecia que ia saltar pela boca. Eu só pedia a Deus para chegar em casa, para aquela perseguição ter fim. Quando finalmente enxerguei a luz fraca da minha casa, foi como ver o paraíso. O relâmpago ofegante com espuma na boca e o corpo tremendo parou bruscamente no terreiro. Eu saltei da sela, as pernas bambas tremendo dos pés à cabeça, e olhei para trás. A criatura não estava lá. Simplesmente desapareceu. Não tinha rastro, não tinha som, não tinha cheiro. Como fumaça, como se nunca tivesse existido. Eu entrei em casa cambaleando. Tranquei a porta com todas as trancas, prendi as janelas e só consegui respirar fundo depois de um tempo, encolhido no canto da sala. Não contei para ninguém o que vi por anos a fio, com medo que me achassem louco, que dissessem que era coisa da pinga. Mas a imagem daquela coisa, daquele som terrível que ela fez, e o cheiro de enxofre e podridão que grudou nas minhas narinas, nunca mais saíram da minha cabeça. Até hoje, quando o sol se põe e a escuridão toma conta do campo, se eu passo perto de alguma casa abandonada ou ouço um barulho estranho no meio do silêncio da noite, eu sinto aquele arrepio de novo, o mesmo que senti naquela madrugada. E eu sei lá no fundo da minha alma que o que eu vi não foi um sonho nem um delírio. Aquela criatura era real e estava lá, esperando na beira da estrada. Será que ainda está por lá? Eu sinceramente espero nunca mais ter que descobrir. Eu me chamo José Eudes, mas pode me chamar de Dinho. Hoje eu tô com 34 anos, mas a história que vou contar aconteceu quando eu tinha uns 18. Isso foi lá por meados de 2008, 2009, se não me engano. Eu morava no interior de Alagoas, numa cidadezinha que prefiro não dizer o nome, sabe como é, né? Tem coisa que é bom guardar. Hoje, moro aqui no interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Mas aquele dia mudou minha vida para sempre. Eu era viciado em motocross. Passava horas e horas treinando no sertão sozinho mesmo, para uma competição grande que ia rolar dali a uns meses em outro estado. Gostava do silêncio, do cheiro da terra, do vento na cara. Mas o que eu mais curtia mesmo era treinar de noite, principalmente em noites de lua cheia. O sertão ficava com uma iluminação diferente, uma magia, sabe? E a adrenalina era maior ainda. Era uma sexta-feira, e a lua cheia estava pendurada no céu, prateando tudo. Eu devia estar lá pela meia-noite, no máximo umas 2 da madrugada. A essa hora, o sertão fica ainda mais quieto, só o barulho do motor da minha moto cortando o vento. Eu estava pegando umas trilhas mais hardcore, passando por buracos, subindo e descendo morros que só a gente da região conhece bem. De repente, num trecho que era quase um descampado, com uns mandacaros velhos e secos, eu vi. Puta que pariu, cara, meu sangue gelou. Era uma coisa monstruosa. Tinha uns 2,5 metros de altura fácil. A pele era escura, quase preta, com uns pelos grossos e arrepiados que pareciam agulhas e refletiam um pouco a luz da lua. Não era bicho que a gente conhecia. Tinha uma postura meio curvada, mas dava para ver que era pura força, pura carne. As patas eram como mãos, mas gigantes, com garras enormes, afiadas, que pareciam facas. E o focinho parecia um cão, mas um cão deformado, com os dentes de um lobo e a boca que abria demais. Dava para ver umas presas amareladas e pontudas. E os olhos, cara, os olhos eram vermelhos, um vermelho vivo, que brilhavam na sombra. E o cheiro, um fedor insuportável de bicho selvagem,
de carne podre, de sangue fresco que impregnou o ar na hora. Ela estava agachada dilacerando um bezerro. A cena era nojenta. O sangue escuro espalhado na terra seca e na pata da criatura. Na hora, minha mente só gritava uma coisa: lobisomem. Eu sempre ouvi as histórias dos velhos na roça, principalmente sobre a lua cheia, mas nunca imaginei que fosse topar com uma parada dessas. Quando ela ergueu a cabeça e me viu, o bezerro virou o último dos meus problemas. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos e soltou um rosnado que fez a terra vibrar. Um som gutural, assustador, que parecia vir do inferno. E aí, a desgraça começou. Eu não pensei duas vezes. Virei a moto na hora com tudo e acelerei até o talo. A bicha era rápida, bicho. Corria feito um raio, com aquelas patonas levantando uma poeira danada que a luz da lua transformava em fumaça. Eu sentia o bafo dela na nuca, juro por Deus. Eu entrava em tudo que era buraco, pulava vala, desviava de árvore, fazia o que podia para despistar aquela coisa. A moto parecia que ia desmontar a qualquer momento, de tanto que eu forçava o motor no meio do mato. Lembro de ter pego uma descida íngreme no talo e a fera atrás de mim parecia que voava. Eu olhava para trás pelo canto do olho e via aquele monstro se aproximando, as garras enormes raspando o chão, deixando marcas que a lua iluminava. Meu capacete estava embaçado de suor frio, a garganta seca, e o coração parecia que ia explodir no peito. Eu só pensava: é hoje que eu viro ração de lobisomem. Foi uma loucura. Entrei numas trilhas mais fechadas, com galhos me chicoteando, esperando que as árvores e a escuridão maior me dessem alguma vantagem. Mas a desgraçada era ágil demais. Parecia que deslizava entre os troncos. Teve uma hora que ela quase me alcançou. Senti o vento da pata dela passar perto. Um fedor horrível de podre. Eu dei um tranco na moto, quase perdi o controle, mas consegui acelerar de novo, a roda patinando na terra solta. Aquela fera parecia incansável. Um demônio em carne e osso me caçando no meio da madrugada. Eu já estava sem força nas mãos, os braços doendo de tanto segurar o guidão. Minha visão já estava meio turva pelo cansaço, mas eu não podia parar. Cada segundo era uma eternidade. Cada pulo da moto em um buraco era um risco de cair e virar presa fácil. Quando eu já estava no limite, sem fôlego, com a boca seca e a garganta arranhando, pensando que era meu fim, comecei a ver uma clareira. E lá na frente, como um milagre no meio daquele sertão árido, surgiu a rodovia. O asfalto. Nunca na vida eu fiquei tão feliz em ver uma estrada. Ainda mais sob aquela luz da lua cheia. Eu dei o último gás que me restava, com a moto fazendo um barulho infernal, e joguei ela com tudo na rodovia. Quando as rodas pegaram o asfalto, eu senti um alívio que não consigo explicar. Olhei para trás e vi a criatura parar na beira da estrada, bem na linha do mato, olhando para mim com aqueles olhos vermelhos, parecendo frustrada e furiosa. Ela não veio para o asfalto, parecia que uma barreira invisível a impedia de cruzar. Eu segui viagem sem olhar para trás, sem diminuir a velocidade até chegar na próxima cidade, que era uma vila de uns poucos habitantes. Só parei quando a moto começou a engasgar, sem gasolina. O sol já estava começando a querer aparecer. Demorei dias para me recuperar do susto, para conseguir dormir sem ter pesadelo. Nunca mais pisei naquela trilha sozinho de noite. Se era lobisomem, não sei, amigo, mas que era uma fera que nunca vi igual e que me fez sentir o verdadeiro pavor. Ah, isso era. E me marcou para sempre. Até hoje, quando ouço um uivo mais forte no meio do mato, ou um latido diferente à noite, principalmente em lua cheia, o arrepio me sobe a espinha. Coisa de louco, né? E aí, o que você acha que era aquilo, hein? Alguma ideia do que seria essa criatura da noite? Alquimista sobrenatural. Obrigado por ler meu relato. Um forte abraço e sucesso com seu canal.